E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, Dia do Astronauta. E esse dia é comemorado graças ao Yuri Gagarin ter voado para o espaço, ou seja, o primeiro humano a viajar para o espaço. Então nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre um conjunto de questões que giram em torno deste acontecimento. Mas antes de continuarmos esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu no nosso canal, bora pro vídeo. Então, como eu já comentei com vocês, o Dia do Astronauta é comemorado no dia 9 de janeiro. E essa comemoração é por conta do voo do Yuri Gagarin. Eu vou comentar com vocês inicialmente quem foi o Yuri Gagarin e sobre todo esse contexto. E depois vamos conversar sobre o legado que ele deixou. Então, o Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a voar no espaço. O seu voo em 12 de abril de 1961 durou 108 minutos, enquanto ele circulava a Terra por um pouco mais de uma órbita na espaçonave Vostok da União Soviética. Após o voo, Gagarin se tornou um herói cultural na União Soviética. Ainda hoje, mais de 6 décadas após o voo histórico, Gagarin é amplamente celebrado nos museus espaciais russos, com inúmeros artefatos, bustos e estátuas exibidas em sua homenagem. Os seus restos mortais, só para vocês terem uma noção, estão enterrados no Kremlin, em Moscou, e parte da sua espaçonave também está em um museu. O voo de Gagarin ocorreu em um momento em que os Estados Unidos e a União Soviética competiam pela supremacia tecnológica no espaço. A União Soviética já havia enviado o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik, ao espaço em outubro de 1957. Antes da missão de Gagarin, os soviéticos enviaram um voo de teste ao espaço usando um protótipo da espaçonave Vostok, e durante esse voo eles enviaram um manequim em tamanho real chamado Ivan Ivanovich e um cachorro ao espaço. Após o voo teste, os soviéticos consideraram que a nave estava adequada para levar um humano ao espaço. Então, neste momento, Gagarin se tornou um astronauta lendário. Agora eu quero comentar com vocês um pouco mais sobre a biografia de Gagarin. Ele nasceu em 9 de março de 1934 em uma pequena aldeia a 160 quilômetros de Moscou. Quando ele ainda era adolescente, ele acabou testemunhando um caça russo, o Yak, fazer um pouso de emergência perto de sua casa. Anos depois, quando lhe foi oferecida a chance de ingressar em um aeroclube, ele acabou aceitando com muito entusiasmo, com muita vontade, fazendo seu primeiro voo solo em 1955. Poucos anos depois, ele apresentou seu pedido para ser considerado como cosmonauta. Mais de 200 pilotos de caça da Força Aérea Russa foram selecionados como candidatos a cosmonauta. Tais pilotos foram considerados ótimos porque tiveram a exposição às forças de aceleração e também a experiência em situações em alto estresse. Gagarin neste momento tinha 27 anos e era tenente sênior, e ele estava entre os pilotos selecionados para cosmonauta. Em 12 de abril de 1961, às 9h07 da manhã, a espaçonave Vostok 1 decolou do local de lançamento soviético. Como ninguém tinha certeza de como a gravidade zero afetaria o piloto, a cápsula esférica tinha poucos controles a bordo, e o trabalho foi feito automaticamente ou a partir do solo. Se surgisse uma certa emergência, Gagarin deveria receber um código de cancelamento que acabaria permitindo que ele assumisse o controle manual. Mas Sergei Korolev, projetista-chefe do programa espacial soviético, desconsiderou o protocolo e deu o código ao piloto antes do voo, porque caso acontecesse uma emergência, ele conseguiria tomar alguma decisão um pouco mais rápido. Ao longo dos 108 minutos que eu já comentei com vocês, o Vostok 1 deu a volta à Terra uma vez, atingindo a altura máxima de 203 milhas, ou seja, 327 quilômetros. A espaçonave carregava mantimentos para até 10 dias, caso os motores falhassem e Gagarin fosse obrigado a esperar que a órbita da Terra decaísse naturalmente. Mas os suprimentos eram desnecessários, pois Gagarin reentrou na atmosfera da Terra, conseguindo manter a consciência enquanto experimentava forças de até 8 vezes superiores à gravidade da Terra durante a sua descida. Mas a Vostok 1 não tinha motores para retardar a sua reentrada e nenhuma maneira de pousar com segurança. Então, ali cerca de 7 km acima, Gagarin ejetou da espaçonave e saltou de paraquedas na Terra,
para que a missão fosse considerada um voo espacial oficial, a Federação da Aeronáutica Internacional, o órgão regulador dos registros aeroespaciais, determinou que o piloto deveria pousar com a espaçonave. Então, levando isso em consideração, os líderes soviéticos indicaram que Gagarin havia pousado com a Vostok 1 e não revelaram que ele havia sido ejetado até 1971. Dá para acreditar nisso? Se fosse hoje, Gagarin teria sido filmado com toda certeza sendo ejetado da sua espaçonave e muitas pessoas teriam postado nas redes sociais, teria saído no jornal, enfim. Como na época não tinha toda essa tecnologia, eles conseguiram mentir um pouquinho com essa questão. Mas apesar disso, Gagarin ainda estabeleceu o recorde como a primeira pessoa a deixar a órbita da Terra e viajar para o espaço. Agora, como eu comentei com vocês, eu quero conversar alguns detalhes sobre o legado de Gagarin. Então, após o seu retorno à Terra, Gagarin foi um herói internacional. Uma multidão animada de centenas de milhares de pessoas o cumprimentou na Praça Vermelha, que é uma praça pública ali em Moscou. Gagarin se tornou praticamente um tesouro nacional. Ele acabou viajando ao redor do mundo para celebrar a histórica conquista soviética. Quando ele retornou para casa, Gagarin se tornou o deputado soviético supremo da União Soviética, o mais alto órgão legislativo da União Soviética, e foi nomeado comandante do destacamento dos cosmonautas. Como os soviéticos não queriam correr o risco de perder uma figura pública tão importante, eles fizeram o máximo possível para que Gagarin não saísse da Terra novamente. Então, nesse momento, Gagarin continuou a fazer alguns voos testes para a Força Aérea. Mas em 27 de março de 1968, Gagarin infelizmente foi morto, junto com outro piloto, enquanto pilotava um caça a jato. Ele acabou deixando então a sua esposa e 2 filhas. Agora vamos comentar brevemente, antes de finalizar esse nosso vídeo, sobre algumas questões referente à NASA e como que alguns acontecimentos acabaram unindo a NASA com a União Soviética. Então, o Apollo 11 da NASA, a primeira missão a levar as pessoas à Lua, pousou em julho de 1969 e a tripulação deixou para trás um medalhão comemorativo com o nome de Gagarin. Eles também deixaram medalhões para outros astronautas que perderam as suas vidas no espaço ou enquanto se preparavam para voos espaciais. Com o tempo, os Estados Unidos e a União Soviética, como eu comentei, eles começaram a trabalhar juntos em voos espaciais. O primeiro voo espacial em conjunto entre a União Soviética e os Estados Unidos foi em 1975, o chamado Apollo-Soyuz. Logo após disso, a NASA enviou vários astronautas do ônibus espacial para a Estação Espacial Russa Soviética. Então, a colaboração do ônibus espacial entre a Rússia e os Estados Unidos abriu caminho para que a NASA e a Agência Espacial Russa se tornassem parceiros importantes no programa da Estação Espacial Internacional, que até hoje continuam pesquisas ali em conjunto. A importância de Gagarin no programa espacial russo continua, pois as tripulações que usam a espaçonave Soyuz participaram de uma série de tradições pré-lançamento. Então, com tudo isso que eu comentei com vocês, já deu para perceber a importância desse voo de Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Qualquer outra sugestão, seja sobre astronomia, seja sobre os astronautas ou qualquer outra sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!